Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a este canal. O meu nome é Ingrid, sou professora de Yoga, Yoga Tantra, e hoje é uma homenagem à minha gatinha. Hoje é um dia muito especial, porque foi a segunda psicografia da minha gatinha, de nome Pretinha, a minha filhota que partiu para o plano espiritual uns 3 anos atrás. E o ano passado foi a primeira psicografia e agora a segunda. Bem, é muito gostoso quando a gente tem notícia do nosso filho, né? Que será sempre, né? Um filho é para sempre, né? O nome dela, mesmo sendo pretinha, ela não era uma gatinha totalmente preta, tá bom? E vale a pena muito ter um pet. Os cães são bastante conhecidos, todo mundo gosta, muita gente gosta. E agora é a vez dos gatinhos, das pessoas conhecerem que os gatinhos são muito mais do que se fala, de alguns mitos que se tem a respeito dos gatos. E também esse vídeo é um incentivo à adoção. A minha gatinha, ela veio com vários meses, ela já estava bem crescidinha, adolescente, ela não veio bebezinha. Então, qualquer gatinho, contanto que se dê amor e presença, né, interação, vai ser uma companhia bastante agradável. E vale a pena a gente proporcionar isso para um pet, né, para ser tutora de um ser que está em evolução e de um ser puro, onde a gente vai ter o acolhimento e a gente vai proporcionar esse acolhimento, carinho e algo que só você vai saber, você e o seu animalzinho, o seu pet. A Pretinha continua trabalhando nos laboratórios, recepcionando, ajudando os animais que são utilizados em laboratório. E isso também é uma mensagem que eu sabia, né? Eu me comuniquei com a espiritualidade, que eu queria saber qual é a mensagem através da psicografia, que eu também iria falar muito mais, fazer uma abordagem muito mais, que vocês vão ver até o final do vídeo. Ela mora com provavelmente uma família, pode ser até uma pessoa ou uma família, pode ter outros animais. E olha só que bacana, os animais não ficam soltos. As pessoas têm uma ideia tão equivocada. Mesmo aqui, eu sempre quis que ela fizesse algo, que ela, assim, eu já sentia que ela precisava fazer um trabalho bem maior do que o que eu podia estar disponibilizando para ela aqui enquanto estava viva aqui, né? Porque ela tá mais viva lá. Mas eu fico muito feliz por ela estar fazendo esse trabalho. Não é qualquer animal, precisa ter um equilíbrio emocional maior, né? Maior evolução também. Então é só orgulho, né? Aqui eu fico até imaginando a cena como ela faz, porque aqui desde que ela começou a andar por aqui, pelo quintal, e aí eu conversei com ela e ela, ela responde assim, tipo, soltava um grunhido, né? Tipo, e aí ela percebeu que isso me agradava.
e agradava as pessoas ela responder. Então, a partir daí, ela não parou mais. Era uma gata que falava. Tanto é que uma vez um vizinho, eu chamei, ela falou assim, vem cá, Pretinha, vem aqui. Aí ela respondeu, né? E aí o vizinho falou assim, nossa, ela fala. E eu pensei, mas não falei, né? Ela, claro que ela fala. E pra mim é normal. Mas olha só, mesmo assim a minha limitação ela estava muito grande. Eu me comunicava com ela, eu falava com ela, mas sabe, sempre soube que um animal equivale a uma criança, mas nunca tive uma percepção real de que ela realmente falava. E a nossa comunicação, eu sentia que ela entendia tudo pelo olhar. Tudo que acontecia, das coisas que aconteciam, das coisas que eu falava ou deixava de falar. A gente tinha uma troca de olhar que eu só tinha com ela, só tenho com ela e nunca mais tive, né? Enfim, aí eu falava com ela e ela entendia tudo, eu percebia que ela entendia tudo. E aí, como eu fiquei muito mal depois que ela partiu, ela apareceu para um médium, para um jovem médium, uma pessoa muito querida também, lá do outro lado do planeta. E ele não sabia que ela tinha ido embora, então ele achou bem estranho o sonho. E aí vieram a entrar em contato comigo. Ele falou assim, contando o sonho, que ela tinha falado para ele para cuidarem de mim, para eles cuidarem de mim, porque realmente eu estava muito mal, muito mal. E ela falou para ele, deve ter falado mentalmente, mas aí eu fiquei realmente tipo assim, eu não descartei, não disse que era mentira, que eu falei, mas gata fala, né? E eu não consegui, eu só consegui processar isso muito tempo depois. E eu entendi que realmente eles falam. Eles falam mentalmente, eles entendem. Não digo todos os animais, mas se já tiver um nível de evolução maior, de tanto que já conviveu com o ser humano, isto pode acontecer. E eu percebo também que os animais são diferentes, assim, pelo menos é a minha percepção. Se você tem um, dois, três, poucos animais, e tem uma interação, não é só chegar, dar comida, carinho e pronto, né? Se você realmente tem uma interação que vai muito mais do que só o básico, quando são poucos animais, eles acabam interagindo mais com o ser humano e eu acho que entendendo mais do que se tiver assim muitos animais. Se eles estiver no meio dos animais, eles vão se comportar mais como os animais, né? Então, é assim que eu vejo também. Por isso que o animal doméstico, né, o pet, ele é tão importante essa proximidade com o ser humano. A Pretinha conhecia o sol desde a primeira gatinha com quem interagia, a gatinha aqui de casa, da família, que eu apresentei o sol, mas eu não consegui perceber se ela realmente sabia o que era o sol ou se ela achava que era para ficar na varanda. No caso da Pretinha, ela sabia. Então eu falei assim, eu apresentei o elemento fogo para ela. A aguinha, então, nem se fala, né? Desde a primeira vez, eu a elogiava toda vez que ela tomava aguinha, porque eu sabia que fala-se que gato não toma muita água, então para mim era uma festa. Quando ela comia comida, eu não elogiava não, mas quando ela tomava água, eu elogiava muito. Então eu percebia que ela tomava um pouquinho a mais, mas era muito normal, né? Então,
Era uma gatinha que realmente gostava água em todo sentido. Gostava quando tomava o banho dela, bem quentinho. E a chuva, como eu elogiava bastante, então assim que começava a chuva, inclusive trovão e raio, ela ia lá bem na beirada onde estava chovendo, onde tem um jardim, e ficava recebendo toda aquela energia que na verdade são os íons negativos. E a responsável fui eu, porque começava a chover, eu ia lá e chamava, porque eu não queria que ela ficasse debaixo da cama escondida quando tivesse chuva forte, trovão, né? E até mesmo quando tinha fogos, que eu sei que os animais se assustam, e isso realmente é um ruído para o ser humano, um ruído sonoro e um ruído, uma poluição sonora para os animais, para todos os animais. Gatos, cachorros, domésticos de rua, para os pássaros. E não tem como proibir, né? Porque para mim devia ser proibido. Mas eu não vou entrar nesse departamento agora, porque é um momento de alegria, de compartilhamento que eu estou fazendo. E ela. Então, assim, eu não queria que ela ficasse com muito medo, né? Então, eu fazia umas brincadeiras toda vez que tinha os fogos. No caso da chuva, a não ser, é claro, que tivesse aquele trovão e aquele raio, que até eu entrava pra debaixo da cama, né? Mas no modo normal, mesmo chovendo bastante e um pouquinho de trovão, um pouquinho de raio, ela ficava lá. Às vezes tá até um pouquinho de frio, começava a chover, ela ia pra lá, pra fora. E eu ficava aqui. E assim, até chegou um momento que eu ficava até preocupada, né? Até eu falava pra ela não ficar tão próxima assim da chuva. Mas enfim, tudo isso para falar que eu apresentei o elemento água, fogo. O ar também, a gente brincava e falava assim, vento, vento. E ela sabia o que era. Quando via o vento e balançava as árvores também, eu falava que era vento. Dava sempre os nomes. Eu gostava que ela conhecesse os nomes, né? Agora a terra, eu percebo que ela não conheceu muito. Porque eu realmente não fiquei inspirada a mexer muito com a terra e as vezes que eu mexi com vaso, tudo, ela era ou muito pequena e não foi com interação. Hoje é bem diferente. Hoje eu tive vários aprendizados, né, nesse sentido. Então eu sinto só que faltou o elemento terra. Eu até tentei apresentar um pouco, mas eu não estava assim com aquela energia. Eu acho que tinha a ver mais comigo, né? E além dos elementos, que mais que eu ia falar? Ah, e eu gostava muito de apresentar. Eu queria muito que ela conhecesse vários animais e a natureza de uma forma exuberante, mas enfim, não foi possível. Pelo menos aqui, né? Nesse plano. E aí eu levava ela de vez em quando pra passear na vizinhança, principalmente pra ir no pet shop, onde tem aquário, passarinho. Então, só dessa maneira, pra ela perceber e conhecer outros tipos de animais. Mas ela não gostava muito, não. Né? Eu achava que ela queria mais sair pra fora. E aí, quando eu comecei a levar pra fora, ela sossegou. Viu que não era tão assim bacana ficar andando na rua, ainda mais no colo, né? Acho que balança muito. Mas foi bom. Algumas coisas ela gostou de ver. Foi bom, né? Mas eu diria que assim, se fosse um outro tipo de conforto,
talvez ela curtisse mais. E não era sempre também, era bem de vez em quando, sabe? Então não deu tempo de acostumá-la nesse sentido. E algo que eu também achava que era muito bonito de se fazer, mas nem não sabia como fazer e não tinha outras pretensões para ela. Que esses animais que visitam hospitais, qualquer animal, ele está aqui não somente para ser nosso bibelô, mas para a gente ensinar, interagir com eles e fazê-los serem seres amorosos. Porque não é só eles que recebem, né? Eles precisam aprender a se doar. Então, às vezes, a gente pensa que os animais estão para ser o nosso bichinho de pelúcia, mas não é assim, não é só isso, né? Eles são seres, eles não são plantas, né? Então, assim, precisa muito mais do que só cuidar deles, mas que eles realmente tenham esse sentido de servir, de ser útil, de evoluir, de fazer o bem. Então é muito bacana. Existem algumas maneiras de se fazer isso, né? Uma delas é indo nos laboratórios onde há sofrimento, e aí eu quero falar sobre esse assunto. Para construirmos um mundo novo, um mundo diferente, tem ações muito simples, que é prestar atenção nas empresas que maltratam animais através dos testes em laboratório. Antes deles lançarem um produto, então eles pegam alguns animais, alguns cães, coelhos, ratos, gatos e por aí vai, uma afinidade de animais. Se eles não passarem mal, então significa que o ser humano também não vai ter esse problema, reação alérgica. Algumas pessoas que não estão acostumadas com a natureza e com o bem-estar animal, eles podem pensar assim: ah, mas isso é natural, né? Tem que testar neles primeiro do que na gente. Né? Isso acontece quando a gente acha que o ser humano é superior e que veio aqui para usar como se o animal fosse para o nosso servir, para o nosso usufruto, que eles são seres tipo robô, não sentem nada, não tem inteligência, não tem emoções, sentimentos, né? E outra, os produtos naturais, eles por si só já têm uma comprovação milenar de que são bons. Então, quando você compra alguns produtos mais naturais, você não precisa fazer teste nenhum, porque ele não vai ter problema nenhum na sua pele. Aliás, quando as pessoas são sérias e têm ética, elas testam em si mesmas, né? A maioria, quando vai falar de algum alimento, ela vê como que o alimento reage no seu corpo. E os produtos é a mesma coisa. Eu vendi uns produtos da Ayurveda que tinham base no Ayurveda, eram lindos assim, maravilhosos os produtos. E as donas, que eram irmãs, elas testaram o produto nelas mesmas por 3 anos. Então, isso é uma empresa ética. Por que não experimenta em você? Por que os donos não experimentam em vocês? Porque o objetivo não é esse. O objetivo é você vender. E outra, quanto mais ingredientes tem, mais química você vê nas embalagens, mais duvide, viu? Mais tenha medo quando você vê um monte de nome esquisito na composição química desses produtos. O mais simples, né, o mais natural, ele vai dar um bom resultado e que vai lhe agradar bastante também. É uma questão de fazer pesquisa, né? Então vale a pena ficar de olho aí nas empresas. E aí é tudo, né? É shampoo,
condicionador, sabonete, desodorante. Para quem ainda usa, é muito perigoso usar desodorante, mas enfim, não é tema para este vídeo. E cremes, todos os produtos, vejam se eles fazem teste em animais. Por quê? Porque os animais, quando vão para o plano espiritual, eles vão com traumas dos seres humanos. E aí é que é a função da minha filhota, da minha filhinha, que é mostrar que existem outros seres humanos que não são tão ruins assim, que não são cientistas malucos, né? Que só querem o lucro e fazem apenas o mal para os animais. Então vem o papel da minha gatinha. Eu não sei se ela conversa por telepatia ou se ela realmente só faz um carinho e fica ao lado de um ser humano para mostrar que, olha, existem seres, eu tô perto de um ser humano, eu sou um animal, eu tô perto de um ser humano, olha, você também pode ficar perto desse ser humano, que esse ser humano ele vai te ajudar. Ele não é que nem aquele ser humano do laboratório. Tá? Então essa é a minha parte. Eu gostaria muito que isso fosse divulgado para muitas e muitas pessoas. Quero agradecer a Seama, que foi quem realizou a primeira psicografia e agora a segunda psicografia. Dei uma conferidinha no site deles, no canal no YouTube. Eles fazem um lindo trabalho de proporcionar conforto às pessoas que estão agora sem os seus pets aqui no planeta Terra enquanto encarnados. Então, meus sinceros agradecimentos. Muito obrigada, muito grata. Recentemente também acompanhamos pelas redes sociais a partida da Estopinha, que é a cachorrinha do Alexandre Rossi, Dr. Alexandre Rossi, médico veterinário, zootecnista, muito famoso, muito querido das pessoas, e já mandei uma mensagem para ele e ele recebeu o afeto de muitos e muitos brasileiros que acompanharam a trajetória dele e da Estopinha. Então, ele também, além de ter um trabalho muito lindo, importante, ele trouxe uma convidada, uma psicóloga, que mencionou que o prazo de luto, a média de luto de um animalzinho de estimação pode ser até 2 anos. E tem pessoas que comentaram assim que estão assim até hoje, né? Muitos e muitos anos. O que é natural, o que é normal, sempre vai estar na nossa memória, no nosso coração. Então, através deste vídeo também relembrar pessoas que têm um trabalho bonito e pessoas que de alguma forma contribuíram e contribuem, né, para que a gente conheça cada vez mais essa relação com os animais, que a gente tenha uma boa relação com eles. Agradeço e agradecemos a todas as pessoas que são resgatadores dos animais em situações de perigo, em situações de maus tratos e violência. Há muita conquista judicialmente já nesse sentido, e os nossos aplausos, e que possamos também ajudar essas pessoas que são guardiões, que são protetores dos animais. Para quem não está acostumado com o termo psicografia e gostaria de saber um pouquinho mais, saiba que o processo de reencarnação e o processo de vida pós-morte, né, é tema muito tranquilo
dentro do yoga, dentro dos ensinamentos da Índia e também em todo o budismo, em todo o Oriente. E depois, no Ocidente, Allan Kardec fez o livro dos Espíritos e depois Chico Xavier propagou como religião as bases deste livro, mas desenvolveu o seu próprio trabalho. E então há muitas formas de você entrar em contato com esse mundo novo, além da morte, né? Morte aqui, vida lá. E recentemente também, esses dias, foi relançado o filme Nosso Lar no Brasil, Nosso Lar 1, para que vocês possam acompanhar bem o Nosso Lar 2, que será lançado em janeiro de 2024. Vale a pena muito assistir esse filme e entender um pouquinho mais sobre a vida do além. E aí, o conteúdo deste vídeo abordando sobre psicografia ficará muito mais fácil de assimilar, de compreender. Gostaria de dar a dica de quem gostaria de ter pela primeira vez um gatinho. Eu acho interessante ter 2 gatinhos irmãos. Precisam ser adotados na mesma época, eles precisam já se dar bem, porque tem uma questão de disputa de território também, né? O gatinho que chega antes. Mas eu acho muito importante ter 2 gatinhos, ou um gato e cachorro, enfim, para que eles possam fazer companhia um para o outro. Apesar do humano ser tutor, o gatinho também gosta de conviver com os outros gatinhos. É importante para ele. É como nós, imagina a gente não ter nenhuma espécime de ser humano. Ia ficar complicado, né? Então, é uma maneira deles não ficarem sozinhos, se a pessoa viaja também, né? Um faz companhia para o outro. E gato é mais fácil também, até nessa questão de deixá-lo sozinho, claro, numa casa protegida, murada, né? Sem que eles saiam para a rua. Isso é muitíssimo importante para zelar pela integridade dele, né? Para que ele não venha a assumir, a ter vários problemas, fazer a castração, uma série de dicas que são importantes para se ter um animalzinho, né? E então, como é um vídeo que eu tô fazendo, não tem grandes pretensões, né? Eu queria realmente compartilhar esse amor, esse momento especial com a minha gatinha. E ao mesmo tempo, para aqueles que quiserem ter essa nova experiência, pense na possibilidade de adotar 2, onde um faz companhia para o outro, 2 ao mesmo tempo, e que os 2 animaizinhos se conheçam. Você está no canal Yogi Tantra. Aproveite para se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para receber os vídeos e compartilhe com quem você acha que possa se beneficiar do conteúdo deste vídeo. Shanti, muita paz, muita luz, muito amor para todos vocês.